Quarta-feira, dia 23 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro com a Palavra de Jesus no Santo Evangelho. Que a semente da Palavra de Deus encontre em nosso coração terra boa e produza frutos abundantes. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma das histórias mais conhecidas e ao mesmo tempo mais profundas de todo o Evangelho. É uma história aparentemente simples sobre um agricultor e diferentes tipos de terreno, mas que revela verdades fundamentais sobre como recebemos a Palavra de Deus. Esta parábola é como um espelho que nos convida a examinar o estado do nosso coração. Que tipo de terreno temos sido? Como temos recebido a semente da palavra? Por que às vezes ela produz frutos e outras vezes não? Hoje ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Uma palavra sobre os diferentes terrenos do coração humano e sobre como fazer nossa vida produzir frutos que permanecem. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos conta a história de um semeador que sai para plantar. E o que deveria ser simples, semear, se torna complexo por causa dos diferentes tipos de terreno. A semente é sempre a mesma, mas o resultado depende de onde ela cai. A parábola é um espelho para a nossa vida espiritual. Todos nós recebemos a mesma palavra de Deus, mas produzimos resultados diferentes. A diferença não está na semente, está no terreno do nosso coração. Vivemos numa época de corações endurecidos, exatamente como à beira do caminho na parábola. Informação demais, profundidade de menos. Ouvimos 1000 mensagens por dia, mas poucas penetram realmente. A palavra de Deus vira mais um conteúdo que consumimos, não uma verdade que nos transforma. As sementes na beira do caminho são comidas pelos pássaros antes mesmo de penetrar na terra. Quantas vezes ouvimos uma palavra de Deus na missa, numa reflexão, numa oração, e antes de chegarmos em casa, o inimigo já roubou tudo? Porque nosso coração estava distraído, disperso, ocupado demais para guardar o que ouviu. O terreno pedregoso representa os corações superficiais. Recebem a palavra com entusiasmo, se emocionam, fazem promessas, mas quando vem a primeira dificuldade, a primeira prova, a primeira perseguição por causa da fé, desistem, porque não desenvolveram raízes profundas. Vivemos numa cultura do imediatismo, da superficialidade, da emoção sem compromisso. Queremos resultados instantâneos, experiências intensas, mas não queremos o trabalho lento de desenvolver raízes. E quando a vida aperta, quando a fé é testada,
descobrimos que nossa espiritualidade era apenas fogo de palha. O terreno espinhoso é talvez o mais perigoso, porque a semente brota, cresce, parece que vai dar certo, mas os espinhos sufocam a planta. Jesus explica que os espinhos são as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, a busca pelos prazeres. Não são coisas necessariamente ruins, mas que competem com Deus pela nossa atenção. O trabalho em si não é espinho, mas a ansiedade por ele é. O dinheiro em si não é espinho, mas a ganância por ele é. Os prazeres em si não são espinhos, mas a dependência deles é. Quantos cristãos têm uma fé que começou bem, mas foi sendo sufocada pelas preocupações da vida? Começaram orando, lendo a Bíblia, participando da comunidade, mas aos poucos as prioridades mudaram, outras coisas foram tomando espaço e a vida espiritual foi morrendo por asfixia. A terra boa produz frutos abundantes, 100, 60, 30 por 1. Não é apenas receber a palavra, é deixar que ela transforme completamente a nossa forma de viver. É permitir que ela crie raízes profundas e que nada a sufoque. Mas reparem, mesmo a terra boa produz em medidas diferentes, alguns 30, outros 60, outros 100. Deus não exige de todos a mesma produtividade, mas exige de todos sinceridade. O importante não é produzir igual aos outros, mas produzir conforme nossa capacidade. A pergunta que fica é: que tipo de terreno você tem sido? Seu coração está endurecido, como a beira do caminho, onde nada penetra? Está superficial, como o terreno pedregoso, cheio de emoção, mas sem raízes? Está sufocado pelos espinhos das preocupações mundanas? Ou está se tornando terra boa, onde a palavra pode criar raízes profundas e produzir frutos que permanecem? A boa notícia é que terreno se prepara, coração se cultiva. Se hoje você percebe que seu coração está duro, peça a Deus para amaciá-lo. Se está superficial, peça profundidade. Se está sufocado, peça liberdade dos espinhos. O semeador continua semeando. Todos os dias Deus está espalhando sua palavra na nossa vida, através da oração, da leitura bíblica, da missa, dos irmãos, das circunstâncias. A pergunta não é se Ele está semeando, mas como estamos recebendo. Quem tem ouvidos, ouça. Não basta ter ouvidos físicos, é preciso ter ouvidos espirituais. Ouvidos que não apenas escutam, mas guardam. Que não apenas recebem, mas permitem que a semente germine, crie raízes e produza frutos. Prepare seu coração para ser terra boa. Tire as pedras da superficialidade. Remova os espinhos das preocupações excessivas. Are a terra do orgulho e da dureza, porque o semeador está passando. E a próxima semente pode ser a que vai transformar sua vida para sempre. Vamos então nos colocar diante do divino semeador, pedindo que prepare nosso coração para ser terra boa, onde sua palavra possa criar raízes profundas. Oremos. Senhor Jesus, Tu és o semeador eterno, e mesmo sabendo da dureza dos nossos corações, não deixas de lançar Tua palavra. Quantas vezes eu fui caminho duro, quantas vezes eu fui pedra, espinho, distração. Mas hoje, Senhor, eu me prostro diante de Ti e peço: faz do meu coração uma terra boa. Quebra minhas resistências, arranca meus apegos, limpa meu solo de tudo que sufoca a Tua voz. Ensina-me a escutar de verdade, a meditar em silêncio, a acolher Tua palavra como semente viva e transformadora. Dá-me raízes, Senhor.
raízes profundas em ti, para que quando vierem os ventos, eu permaneça. Não quero mais ser apenas ouvinte, quero ser terra fecunda. Quero dar frutos, frutos de conversão, de mansidão, de esperança, frutos que alimentem o mundo com tua presença. Semeia em mim, Senhor, e se preciso for, refaz o meu coração do zero, mas não deixes que tua palavra se perca em mim. Amém. Que o Senhor Jesus, o divino semeador, prepare teu coração para ser terra boa onde sua palavra possa criar raízes profundas. Que Ele te livre de todo endurecimento, superficialidade e preocupação que impedem os frutos espirituais. Que o Espírito Santo te dê ouvidos para ouvir e coração para guardar. E que Maria, que guardava todas as coisas no coração, interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Jesus nos convida hoje a examinar que tipo de terreno temos sido para a palavra de Deus e nos prepararmos para produzir frutos abundantes. Se esta reflexão tocou o seu coração, se você quer preparar seu coração para ser terra boa, deixe nos comentários: Senhor, prepara meu coração para ser terra boa. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa preparar o coração para receber a palavra de Deus. Que Deus te abençoe o seu dia, que a semente da palavra produza frutos em sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo. Fora dele, nada.